Fala galera, beleza? Essa dica é para você que vai ser entrevistado. Sim, imagina só se você é pego de surpresa e de repente você vai ser entrevistado. Uma TV, né? Um rádio, na rádio, enfim. Você de repente se pega ali com alguém com o microfone na sua frente dizendo: olha, dê a sua declaração. O que você pode fazer para sair dessa em alto estilo e conseguir sair bem disso? Então, vou te passar aí 3 dicas que vão fazer você sair de qualquer entrevista bem tranquilo. Dá o like no vídeo, porque esse tema é legal. Acontece o seguinte, se inscreve, né? Assim, ó, existem entrevistas, aquela que você se programa, aquela que você é convidado, né, com uma semana de antecedência, e você vai até lá. E tem aquela que é surpresa. Você estava aqui, de repente chegou o pessoal da TV e vai te entrevistar. Tem esses 2 tipos de entrevistas. Esses 2 tipos. Vou te passar a dica para os 2 tipos. Para aquela que você é convidado, que você vai ficar ali uma semana tendo tempo para se preparar para a entrevista, 2 coisas você tem que entender. O nervosismo e a dor de barriga que você vai sentir é normal. Isso vai acontecer com você e com o cara que apresenta o Jornal Nacional. Se isso não acontecer, é porque a pessoa não tá entendendo o grau de responsabilidade que aquilo tem. Eu, todas as vezes que eu subo num palco para fazer uma formatura de pessoas que ficaram 4, 5, 6 anos lá estudando, e eu estou lá com o microfone, com a missão de falar certo o nome delas, eu só tenho que fazer uma coisa: falar o nome delas direito. Porque se eu errar o nome delas, eu não fiz nada. Meu coração faz tum-dum, tum-dum. Então, por quê? Porque eu sei o grau da responsabilidade que é aquilo. Inclusive, antes de entrar num palco para fazer uma formatura, eu falo com todos os 200 formandos, ou quantos for, pessoalmente. Eu chego 3 horas antes no evento e falo com cada um deles, peço para eles repetir na minha cara assim: qual é o seu nome? Fala para mim. Qual é a pronúncia do seu nome? Às vezes um José da Silva Schopenhauer, e você fala Schopenhauer, já acabou a vida do cara. Os familiares dele e ele vai ficar chateado com você. Entrevista. Como é que você se prepara para a entrevista? Primeiramente você tem que dominar o assunto. Dominar aquele assunto que você está falando, que você vai falar. E como é que é dominar o assunto? Você criar alguns tópicos do que você perguntaria para você, coisas que você iria perguntar. E o interessante é que você pode dar esse tópico para o entrevistador. Mandar para ele por e-mail, por WhatsApp, falar: cara, vou te dar aqui algumas dicas de coisas que você pode, se você achar que é interessante, que você pode perguntar. Fique atento, porque perguntas polêmicas são feitas para dar mais audiência, para deixar a coisa melhor. Então você tem que estar preparado para isso. E se você ver que o entrevistador está te levando para uma coisa polêmica que vai te complicar, você tem que parar a entrevista. Não é parar, sair dali para tomar um café e voltar depois. É dar um pause e falar o seguinte: não, vamos alinhar aqui o nosso assunto para ver exatamente do que a gente está falando. E aí você começa, então, retoma suas ideias e vai. Antes de entrar na entrevista, respira, chega 1 hora antes, toma sua água, respira, respira e respira. Respira e fica à vontade, deixa a pessoa perguntar. Procura sempre falar calmamente, calmamente. Olhar para a pessoa, interagir com a pessoa, não fica tentando acabar as frases rapidamente, não fica tentando terminar as frases, terminar o assunto logo, como se você quisesse ir embora logo dali. Vai numa boa, responde tranquilamente. A pessoa te perguntou alguma coisa que você não sabe, seja sincero, fala: olha, realmente vou ser sincero com você, isso aí eu não sei, eu não tenho ideia. Mas, no entanto, e aí você coloca alguma coisa que tenha a ver com aquilo. Não deixa a pessoa sem resposta. Fala: olha, exatamente sobre isso eu não sei te dizer. Mas, no entanto, já aconteceu algo assim, 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 e aí você coloca o assunto. O importante é assim: se perguntar uma coisa que eu não sei, isso é o que mais vai acontecer. Vai acontecer, vão fazer perguntas de coisas que você não sabe. Isso é normal. Agora, vai a capacidade de você improvisar. Improvisar não é mentir, tá? Não é mentir. A pessoa perguntou, por exemplo: Jair, você sabe sobre comunicação? Sei. Sabe quando que o celular foi criado? A data que ele foi criado? Cara, eu não sei, mas eu diria que a pessoa que fez isso é realmente uma pessoa muito inteligente, porque criou um aparelho que realmente é útil, que hoje é utilizado para o trabalho, para as redes sociais e tudo mais.
Então realmente é algo que a gente deveria saber, inclusive todos nós, né, que trabalhamos com comunicação, de saber, entende? Se você não sabe a resposta, coloca uma resposta similar àquilo que a pessoa está esperando, porque a real é que o entrevistador, ele tem duas funções ali: conduzir aquele assunto, fazer com que aquela entrevista seja algo, como é que é a palavra? Seja algo, segundo os dados, segundo os termos midiáticos, né? Seja algo consumível. Essa é a palavra, consumível. Consumível é o quê? Que dê audiência, que as pessoas queiram ficar na entrevista. Porque você pode pegar uma pessoa, um entrevistador ruim, entrevistando uma pessoa boa, uma pessoa que tem muita coisa para falar, mas o entrevistador fala demais. Mas o entrevistador não sabe fazer as perguntas. E aí, a entrevista não vai ser boa. Voltando, para entrevistas de longo tempo, onde você tem tempo para se preparar, você então se prepara com materiais, tópicos que você pode falar, pede para alguém em casa te fazer entrevista, te perguntar sobre aqueles tópicos, fala um pouco mais sobre aquilo. Cria perguntas polêmicas para você mesmo. Perguntas que se você fosse um entrevistador, você faria para você. Perguntas ruins, difíceis de responder. Faça essas perguntas para você e responda a elas, para que você treine isso. Feito isso, vai lá e arrasa e manda ver. Quando você vê que o entrevistador está querendo te ferrar, está querendo pegar você, está querendo te deixar mal na entrevista, fica tranquilo. Fala para ele, realmente seja sincero. Fala, olha, realmente o motivo pelo qual eu vim aqui foi para fazer isso, esclarecer sobre tal e tal assunto. E o modo como você está conduzindo a entrevista, a gente não vai chegar lá. Realmente não é por aí. Eu acho que você deve conduzir a entrevista para a gente resolver tal assunto. As pessoas têm que saber sobre tal assunto. É você ser claro com isso. Porque tem entrevistador casca grossa. Agora, para entrevista, Jailson, fui convidado para entrevista agora. Estava aqui no meu bairro, chegou a equipe de TV e eu vou ter que falar. O que eu faço? Respira, conversa com a pessoa ali naqueles 2 minutos que você tem sobre o que ela quer perguntar para que você possa responder. Fala, o que você vai me perguntar? Aí a pessoa, não, vou perguntar isso, aquilo e tal. Entenda que ela pode mentir para você. E na hora da entrevista, quando tiver a câmera gravando ali, ou talvez até ao vivo, ela pode perguntar alguma coisa a mais ou coisa que você não sabe. Então você vai falar, olha, como eu disse na outra dica, sobre isso realmente eu não tenho informações. No entanto, eu posso te passar informação sobre isso, que acontece assim, assim, assim. Seja sincero, não minta e não tente maquiar as coisas. Porque isso vai, primeiro que é notável, as pessoas vão ver que você está mentindo. 2, fica feio. 3, vão avaliar depois e vão usar esse vídeo gravado de mentira contra você mesmo. Então, é uma arma contra o próprio pé. Ou seja, tiro no pé, não vale a pena, né? Então é melhor você falar a verdade que não sabe, seguir em frente, é melhor passar por pessoa que não sabe do que por pessoa mentirosa, não é verdade? Então é isso. Entrevista longa. Se prepara, cria tópicos, seja entrevistado em casa primeiro por alguém que possa te entrevistar, faça perguntas difíceis, chegando lá, entrega o tópico para o entrevistador, de repente até um dia antes, conversa com ele, deixa ele com material vasto que ele possa te perguntar, que ele queira te perguntar, depois faz a entrevista e conduz à vontade. Entrevista curta, vai lá, participa, mesma coisa, conversa com o entrevistador, não sabe, fala que não sabe e coloca um assunto que você tem mais conhecimento, que tem a ver com a pergunta do que a pessoa falou, e aí o importante é você falar calmamente, não tenta falar rápido demais, tranquilo, respira, não tem problema, tá tudo certo, sabe? Não tem problema, o importante é você estar presente, é você estar ali. Outra coisa, e última dica, olha para o entrevistador, olha para a pessoa, ela vai, olha para a câmera, sim, você começa olhando para a câmera e depois você desvia para a pessoa que está te entrevistando. Por quê? Porque aí você está falando com um ser humano, não com uma máquina. E é muito mais fácil a gente estar falando com um ser humano do que falar com uma máquina. Não é melhor? Então por isso, se for participar de uma entrevista, tenta olhar para quem está te entrevistando. Mesmo que no início você pode olhar para a câmera de vez em quando e tal, mas mescla isso com a pessoa para responder para um ser humano. Quando você fala para um ser humano, você vê as emoções que ele tem, você vê a voz dele, vê a gestura labial, você se comunica com outro ser humano. Com a máquina,
é muito mais difícil. Alguém te perguntando aqui, você respondendo só para a máquina. É muito mais difícil, tá bom? Boa sorte lá na sua entrevista, tá bem? Se você vai ser entrevistado, desejo muito boa sorte, que dê certo lá para você. Vai dar. Segue as dicas que vai dar tudo certo. Até o próximo vídeo. Tchau!